Segundo Coríntios, capítulo 2, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Eu quero falar nessa noite sobre o tema, a necessidade de conhecermos o nosso verdadeiro inimigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 e verso 11. 10, lá no 10, isso. Lá, vamos chegar no 10? No 10, isso, 10 e o 11. Está aqui, vamos acompanhar com o Unimídia, está escrito assim: Paulo dizendo aos coríntios: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Vamos ler juntos? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Vamos de novo? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Disse lá em cima no início do versículo: eu perdoo e aconselho a quem tem alguma coisa para perdoar. Para quê? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Verso 11, porque não ignoramos os seus ardis. Amém? Que Deus nos abençoe, que os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Pode dar glória a Deus e aleluia, aleluia. Daqui a pouco nós vamos tomar a Santa Ceia. Irmãos, eu me lembro de muitos anos, talvez uns 30, pastora Nara, quando nós tínhamos ainda o nosso culto de sexta-feira, o culto de ensinamento da palavra, e às vezes os irmãos não entendiam. Naquela época havia algumas igrejas que evitavam falar muito a respeito do diabo. E eu me lembro a ocasião que uma irmã, uma diaconisa, procurou um outro obreiro da igreja e disse: não gosta do pastor Nelson fala muito a respeito do diabo. Irmãos, um dos princípios mais importantes da guerra é conhecer o seu inimigo. Se você está lutando uma guerra e tem muita informação sobre o seu inimigo, isso significa que a sua batalha será mais fácil. Mas se você sabe pouco sobre o seu inimigo, eu te garanto que a sua batalha será muito mais difícil. Ou, para usar uma outra ilustração, se você souber antecipadamente todas as perguntas que irão cair em uma prova que você for fazer, eu tenho certeza que essa prova lhe será muito mais fácil de ser enfrentada. A Bíblia nos diz muito sobre Satanás. De fato, imediatamente depois que Deus criou Adão e Eva, a próxima coisa que a Bíblia fala é de Satanás. A Bíblia não diz nada. Me conta, por favor, alguma coisa que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden. Vocês acham que Adão e Eva fizeram alguma coisa no jardim do Éden? Sim ou não?
Sim ou não? Sim, fizeram e provavelmente por milhares de anos. Mas a Bíblia não conta. Deus faz questão de, depois de dizer que Adão e Eva estavam no jardim, imediatamente ele falar da chegada de Satanás. Meus irmãos, a Bíblia não diz nada sobre o que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden, mas logo nos diz que Satanás entrou naquele jardim e trouxe pecado, confusão, levando Adão e Eva para longe de Deus, e a causa de todo o pecado, a violência e mal que existe no mundo hoje, é encontrada na entrada de Satanás no jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis. Pergunta: por que a Bíblia nos fala sobre Satanás imediatamente depois que nos fala sobre a criação do homem e da mulher? Porque Deus quer que saibamos sobre Satanás, para que estejamos em alerta. Diz o apóstolo Paulo aos Coríntios: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que em alguma coisa eu tenho para perdoar, perdoei na presença de Jesus Cristo, por amor de vocês, para que nós não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Satanás tem um grande interesse em que você não o conheça, em que você não sabe detalhes a respeito dele. Imagine se os jornais, por exemplo, anunciassem que um leão escapou do zoológico, um leão muito bravo, e ele está vagueando nas ruas da cidade, está em algum lugar. Será que não seria uma ajuda a saber a área da cidade, em qual área da cidade esse leão está andando, para podermos evitar essa área? Certamente. E do mesmo modo, se você souber as áreas que o diabo está atuando, certamente que você estará mais ativo, e isso pode te salvar de muitos problemas. Irmãos, muitos cristãos têm períodos frequentes de desânimo, e precisamos entender uma coisa: o desânimo nunca vem de Deus. Precisamos entender uma coisa: o desânimo sempre vem do diabo. Da mesma maneira, contenda, violência, ódio, inveja, amargura, falar mal dos outros, reclamar, murmurar, rebeliar contra a autoridade e todas as outras formas de mal, tem sua origem em Satanás. É bom conhecer o nosso inimigo para que possamos vencer esses males na nossa vida. Um dos fatos mais sérios sobre a vida é que todos os seres humanos têm um inimigo natural, que tem como objetivo usar a dor, o prazer, e para nos tornar cegos, tolos, miseráveis. A Bíblia identifica esse inimigo como o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o príncipe deste mundo,
Ou então, em 2 Coríntios 4:4, ele é chamado de o Deus deste século. Ele é o nosso adversário, anda em derredor e ruge procurando alguém para devorar, diz o apóstolo Pedro. Ele é bem sucedido em fazer com que os seus seguidores marchem rumo à destruição, e eles levam consigo o maior número possível de pessoas. Mas é preciso que de antemão todos saibamos que Deus tem poder sobre o diabo. Eu vou repetir. É preciso que de antemão todos saibamos que Deus tem poder sobre o diabo. Irmãos, Deus é soberano sobre Satanás. O diabo não tem carta branca para fazer o que ele quiser neste mundo. Ele está preso a uma coleira e não pode fazer nada que Deus não permita. Mas com efeito, nada, ele precisa de autorização. Nada que passar na cabeça dele, ele faz. Ele vai precisar de uma brecha. E primeiro Deus vai olhar se a pessoa deu a brecha. Se a pessoa não está procurando aquilo para ela mesma. Então, Deus evidentemente vê algo ainda em Satanás como essencial para os seus propósitos aqui neste mundo. Porque se Deus quisesse que Satanás fosse lançado no lago de fogo agora, e não somente na consumação dos séculos, isso aconteceria. Ele certamente derrotaria completamente o diabo. Mas a hora ainda não chegou. Diga para o irmão que está do seu lado, a hora dele ainda vai chegar. Irmãos, Deus é o grande general dessa guerra. Eu preciso que você saiba que existe, que o seu general comanda Satanás. Satanás está debaixo dos pés de Deus. Amém. Irmãos, Deus vê o que acontece no território do inimigo. Ele conhece as estratégias exatas que serão usadas contra nós. E Deus escreveu essas estratégias no manual de guerra que é a Bíblia, para que Satanás não alcance vitória sobre nós. A razão pela qual Satanás não alcançará vantagem sobre você e nem sobre mim é porque nós não ignoramos os seus ardis. Precisamos lembrar, irmãos, que nós temos um inimigo que não dorme. Precisamos lembrar que nós temos um inimigo que não se cansa, que não tira férias. Um inimigo que não tem feriado. Um inimigo que não tem necessidade de descansar. Ele está acordado há milhões e milhões de anos e não tem nada de cansaço nele. Ele e os seus seguidores. Satanás, ele mente e é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira, diz João 8,44. Em João, Jesus diz que Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade alguma. Nós estamos lidando, irmãos, com a essência da mentira e com a essência do engano. Satanás cega o entendimento dos incrédulos. Diz a Bíblia em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça
a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, ele não somente fala mentiras, ele esconde a verdade e nos impede de ver os tesouros do evangelho. Ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e de justiça. Irmãos, Satanás tem servos que professam uma quantidade suficiente da verdade para poder entrar dentro das igrejas. E de dentro da igreja, diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, de dentro da igreja, eles ensinam suas próprias doutrinas, ou seja, doutrinas de demônios, ensinadas na escola dominical, doutrinas de demônios, partindo da pregação dos púlpitos nas igrejas, porque ele tem os seus servos para poder fazer isso. Jesus diz que eles serão como lobos disfarçados de ovelhas. Atos 20, 31, Atos 20, 30, diz que essas pessoas não pouparão o rebanho, mas arrastarão pessoas para o inferno junto com eles. Sem o dom de Deus do discernimento, o nosso amor será degenerado e sem entendimento. Irmão, Satanás opera sinais e prodígios. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo diz que os últimos dias são descritos da seguinte maneira: a vinda do iníquo, segundo a ação de Satanás, será com todo poder e sinais e prodígios. Alguns traduzem como falsos sinais e prodígios. Mas eu tenho uma razão para não acreditar que Satanás não consegue fazer milagre de verdade. Ele opera e engana as pessoas. Em Mateus 24, 24, Jesus descreve os últimos dias da seguinte maneira: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então você abre seu olho, porque se falou em línguas, não significa que é de Deus. Orou, pulou, sacudiu, não quer dizer que seja de Deus. E olha que não há indícios de que esses sinais e prodígios que Jesus fala que serão truques. Satanás, irmãos, tenta as pessoas a pecar. Foi o que ele fez com Jesus no deserto. Ele queria que Jesus abandonasse o caminho do sofrimento e da obediência. Foi o que ele fez com Judas. E foi bem sucedido nas últimas horas de vida de Jesus aqui na face da terra. Em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 3, o apóstolo Paulo alertou todos os cristãos sobre essa possibilidade. Ele disse: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida as vossas mentes, e se apartem da simplicidade, da pureza do evangelho devidas a Cristo. Satanás, irmãos, tira a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufoca a fé.
Jesus contou uma parábola no capítulo 4 de Marcos. E nessa parábola ele diz que a palavra de Deus é semeada em 4 cantos, 4 tipos de terrenos diferentes. Mas uma parte da palavra da semente cai à beira do caminho. E imediatamente as aves vêm. E quem que você acha que são essas aves? Vêm e comem essa semente. Ele explica em Marcos 4,15, Jesus contando que logo vem Satanás e tira a palavra que foi pregada. Cuidado! Deus pode estar no pé do teu ouvido, te falando. E Satanás pode estar bem do lado, esperando para antes da palavra entrar no seu ouvido, antes de descer para o seu coração, ele tirar ela. São roubadores de palavra, são ladrões, que muitas vezes poderão estar ali fora no portão, esperando a bênção apostólica, para que você nem chegue em casa com a palavra que foi pregada. O pastor falou aqui outro dia, que perguntou para o irmão, como é que foi o culto? Foi uma bênção. E a palavra, como é que foi? Pastor, foi sobrenatural. É mesmo? Sobre o que o pastor falou? Ó, pastor, sobre o que ele falou eu não sei, mas que foi tremendo, foi. O bichão já tinha ido lá e comido a semente. O diabo já tinha passado e comido a palavra. Irmãos, Satanás, ele causa doenças e enfermidades. Você sabia disso? Ou você acha que é uma disfunção? Ou você acha que é apenas porque você pegou um peso de mau jeito? Ou porque simplesmente na sua família acontece isso? Certa vez Jesus curou uma mulher que andava encurvada numa sinagoga. Essa mulher tinha 18 anos que ela andava sofrendo daquele jeito. E aí, quando alguns criticaram por Jesus curar aquela mulher no sábado, Jesus respondeu em Lucas 13:16. Por que motivo não se devia livrar essa mulher do cativeiro no dia de sábado? Essa mulher é filha de Abraão. Sabe o que quer dizer isso? Pergunta para o irmão que está do seu lado. O que significa ser filho de Abraão? Irmãos, aquela irmã era uma irmã na fé. E olha aqui o que Jesus continua dizendo. Olha aqui. Essa filha de Abraão. O que é filha de Abraão mesmo? Irmã na fé. Então vamos lá. Essa filha de Abraão, a quem Satanás, Lucas 13:16, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Uma serva de Deus, que o diabo pôs uma algema nela. Ou vocês acham que o pastor Nelson não deveria falar sobre o diabo? Jesus via Satanás como aquele que tinha causado aquela doença. E ele tem causado muitas doenças. Diga assim, está amarrado. Vamos falar mais alto, está amarrado. Está repreendido. Em nome de Jesus. Atos 10:38. Pedro descreveu Jesus como aquele que andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos de Satanás. Quem sabe você está me assistindo agora. Quem sabe você está aqui na nave desse templo. Quem sabe você
que vai ouvir essa palavra está oprimido, e sua opressão não é uma disfunção da sua alma, é um seguidor do diabo, é um anjo caído, que encontrou um cantinho lá no seu quintal, e ele toda noite ele entra para ali igual um rato. Enquanto você está dormindo, ele está rodeando o seu telhado. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga assim: como os montes estão em volta de Jerusalém. Fala para o irmão que está do seu lado, Salmo 125. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Diga para ele: Deus está à tua volta. Aleluia, glória a Deus. Mas atenção, não cometa o erro de afirmar que toda doença é do diabo. No livro de João, capítulo 9, no verso 3, apareceu um garoto, e os apóstolos perguntaram, o garoto era cego, nasceu cego, os apóstolos perguntaram para Jesus: Senhor, por que esse garoto, por que esse rapaz nasceu cego? Por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais dele? Jesus, no capítulo 9 de João, no verso 3, Jesus disse para eles: nem uma coisa e nem outra, ele nasceu assim, para a glória de Deus, porque a glória de Deus vai manifestar. E eu quero dizer para você que a glória de Deus vai manifestar na tua vida. Jesus não deu glória para o diabo. O diabo é um assassino, irmãos. Jesus disse para aqueles que planejavam matá-lo, certa vez: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele é homicida desde o princípio. Ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Resumindo, Satanás é sanguinário. Cristo veio ao mundo para que tivéssemos vida, e vida com abundância. Satanás vem para destruir o máximo de vidas que ele puder. E pelo amor de Deus, não pense que o seu nome não está na lista. Por isso Jesus manda orar e vigiar com o próximo passo que você vai dar, porque ele não sabe o que é misericórdia. Apocalipse 12 diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. E sabe por que ele é o acusador dos nossos irmãos? Porque quando nós clamamos a misericórdia, Deus derrama a misericórdia, mas ele não entende a misericórdia. Então ele acha que do jeito que Deus fez com ele lá no céu, expulsando ele, Deus tem que fazer com você também. Aí você cai e se humilha, aí Deus abre os braços e te pega no colo. E ele fala: que miséria, eu derrubo de novo, aí você cai de novo, Deus te pega de novo. E ele solta um palavrão e te derruba de novo. E Deus agora, ele te ampara, e agora ele manda o Espírito Santo te consolar. Aleluia.
Satanás, irmãos, luta contra os planos missionários. E lembro certa vez que Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele disse: irmãos, eu estava orfanado. Sabe o que é orfanado? Carente. Eu estava orfanado de vontade da vossa presença. Eu queria tanto ir a Tessalônica. Mas 1 Tessalonicenses 2,17, qual que é o texto? Eu estava orfanado, o meu coração estava chorando, de saudade de vocês, mas Satanás me barrou o caminho. Você sabe o que é você acordar disposto, levantar, orar e dizer: eu vou até a casa do meu irmão e vou dar um abraço no meu irmão, eu vou orar com ele, e só que você não consegue sequer sair de casa. Paulo está dizendo aqui que não foi o Judas que foi impedido por Satanás, mas foi ele próprio. Eu queria tanto ver vocês, mas Satanás me barrou o caminho. Satanás, irmãos, ele acusa os irmãos diante de Deus. Como eu disse, Apocalipse capítulo 12, verso 10, diz: então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Escuta bem, a derrota do diabo é certa, mas as acusações dele não cessam. Ele vai ter sempre uma palavra. Dá um nome de um irmão que ele fala uma miséria. Se não tiver, ele inventa. Satanás nos acusa, irmãos, diante de Deus, como ele fez com Jó. Mas há uma coisa que é muito gloriosa, que os seguidores de Jesus têm um advogado, e Hebreus 7:25 diz que ele vive para sempre, para interceder por eles. E 1 João capítulo 2, verso 1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado. Nós pecamos e Jesus vai lá. Se Jesus não explicar direito, não sei se é possível isso, o Espírito Santo chega e ora com gemidos inexprimíveis. Aí Deus vai e prepara um vestido, Deus vai e prepara uma sandália nova, Deus vai e prepara um anel novo. Aleluia. Deus manda matar o bezerro cevado e diz: nós vamos fazer uma festa. Aleluia. Vamos 3 vezes gritar. Levanta a sua mão direita assim. Diga: Satanás não vencerá, tá? 3 vezes. Satanás não vencerá. Não vencerá. Não vencerá. Ele não vencerá. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? Porque o jogo já acabou lá na cruz. O apito final já foi dado. E ele estava perdendo de goleada. Quando Jesus Cristo disse: está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava dizendo:
O que tinha que fazer aqui embaixo eu já fiz. O que tinha que fazer com o diabo eu já fiz. O que eu tinha que fazer para a igreja surgir eu já fiz. O que eu tinha que fazer para o Espírito Santo descer eu já fiz. Está consumado. Esses são apenas alguns dos ardis de Satanás. O caminho para a vitória nessa guerra, irmãos, é perseverar em Jesus Cristo. Sabe, Jesus, que é aquele que já deu o golpe decisivo na cabeça do diabo. Eu sei que tem muita gente que não tem uma cristologia bem resolvida. Mas deixa eu te falar uma coisa que há 40 anos atrás a pastora Valnice Milhomes pregava. Quando tem um rato que está fazendo um estrago dentro da sua casa e você não consegue pegar ele, tem uma armadilha para pegar rato. Como é que ela chama? Ratoeira. Pois Deus mandou fazer um tanto de diaboeira. E se você quiser levar uma meia dúzia para casa hoje, pode levar. Porque é bater e valer. Quando se assustar, ele dá até uma piruetazinha no ar. E bate no chão com a cabeça esmagada. Sabe? Irmãos, 1 João, diga comigo, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Diga assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso, revelou-se o Filho de Deus, para destruir esta obra do diabo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá de novo. Diga assim, Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Vira para o irmão e diz assim: Deus, quando Cristo estava na cruz, estava acontecendo uma batalha espiritual. Ele estava despojando os principados, despojando as potestades, os expondo publicamente e deles triunfando. Aleluia! Glória! Glória a Jesus! Mas atenção, Apocalipse 20, versículo 10, diz que um dia essa guerra chegará ao fim. Isso não vai ficar te arrebentando, te adoecendo, tirando sua noite de sono. Não, isso vai acabar. Aleluia. O diabo, irmãos, será lançado no lago de fogo e enxofre. E será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vai ter, diga assim, vai ter um ponto final, aleluia. Tiago 4:7, todo mundo gosta desse versículo. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Procura a pastora Nara, pega um papel, dá o seu nome para o projeto de intercessores, porque é isso que vai acontecer lá. Lá é lugar de cura, é lugar de milagres. Eu conheço pastores que estavam mortos e foram lá e hoje estão pastoreando um rebanho maior do que esse.
inscreva a sua causa e dá o seu nome para a pastora Nara, se inscreva e vá. Tem resultado de exames, tira xerox e leva para o projeto de intercessão, e você vai ver, depois você me conta, ou conta para a pastora, e nós vamos falar que foi nessa noite que eu gritei aqui, e você decidiu. Como é que nós podemos resistir ao diabo e ele fugir de nós? Isso, Apocalipse 12, versículo 11, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue de Jesus Cristo e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, mesmo doente, mesmo o médico dizendo, isso é perigoso, mesmo diante da ameaça de uma morte, não amaram a sua própria vida, eles abraçaram o triunfo de Cristo, através do sangue de Jesus. Eles proclamaram a verdade pela fé, eles não temeram a morte, e por isso eles triunfaram. Está passando uma luta, eu sei que tem gente aqui nessa noite, que está passando por lutas grandes, e eu tenho uma palavra do céu para você. Você não será levado nessa luta, você não será ceifado nessa batalha, porque o teu Deus é maior. Frustrados serão todos os projetos de Satanás. Cuidado com as suas decisões, porque a sua vitória já é garantida. Cuidado para você não sair do lugar da bênção, porque a sua vitória já é garantida. Diga assim, Lucas 21, 36. Vocês sabem esse versículo, né? Lucas 21, o quê? Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem que suceder, e estar de pé diante do Filho do Homem. Quando você dobra os seus joelhos na terra, você fica em pé diante de Deus. Quando Estevão, tomando pedrada, dobrou os joelhos para morrer, apedrejado, Jesus ficou em pé lá no trono. Está entendendo? Da mesma maneira, o apóstolo Pedro faz um apelo urgente à oração no fim dos tempos. 1 Pedro 4,7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede criteriosos, sede sóbrios. Irmãos, qual que é a diferença de um bêbado e de um sóbrio? O bêbado não sabe o que está fazendo bobagem, ele acha que qualquer caminho é caminho. Mas o sóbrio não tem influência nenhuma. Quem está sóbrio aí, diga amém. Pois é, não deixa o diabo falar que você está bêbado, não. É claro que Jesus nos instruiu a fazer
da oração. Uma arma diária para proteção geral, irmãos. Quando ele, em Mateus capítulo 6, no verso 13, lá no meio da oração do Pai Nosso, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí eu fui lá no Lexos, o meu Novo Testamento grego, e fui traduzir, interpretar isso, para falar aqui para vocês, ou para confirmar o que estava escrito. E sabe o que na verdade Jesus ensinou a orar? Não nos deixe, diga comigo, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos dos espíritos que trazem o mal. Mas sem neutralidade. A questão não é se você quer participar dessa guerra ou não quer. Todo mundo participa. Ou nós somos derrotados pelo diabo e seguimos o príncipe das potestades do ar, e como gado nós seguimos para o matadouro, ou nós resistimos na fé. Não há neutralidade. Ou você triunfa por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, ou você será escravizado por Satanás, e o vagabundo ainda vai querer escravizar seus filhotinhos também. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Portanto, 2 Timóteo 2,3, participa dos sofrimentos como bom soldado de Cristo. 1 Timóteo 1,18, combata o bom combate. Enquanto os diáconos se preparam para a ceia lá, o Senhor não é menos guerreiro hoje do que nos tempos antigos. Então, novamente eu imploro, da parte de Deus, nosso Senhor, da parte de Cristo, nosso Salvador, da parte do Espírito Santo, nosso Consolador, eu imploro, em nome da Trindade Santa e Divina, venha a Jesus Cristo como soldado do Príncipe da Paz, e aprenda a dizer o que diz o Salmo. Como é que a gente cantava? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é arma e escudo. Salmo 144. Vocês cantem, eu lembro. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão nosso Deus? Fica de pé. Oh glória! Oh glória! Oh maravilha de Deus! Fala para o irmão que está do teu lado aí, você veio no lugar certo hoje, hein, rapaz?